Vou então agora passar a palavra ao professor Mário de Azevedo, que é professor titular na Universidade Estadual de Maringá, doutor em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, com estágio de pesquisa, Bolsa Sanduíche Capes, no Instituto Nacional de Recherche Pédagogique, em França. Foi também pesquisador visitante na Universidade de Bristol e na Universidade de Cambridge. Fez parte da diretoria da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação e é atualmente pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico no Brasil. Professor Mário. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito agradecer pelo convite. É um grande prazer estar aqui e cumprimento também meus colegas de bancada, entre eles o grande amigo, há muito tempo estamos juntos, o professor Licínio. Estive uma ocasião em Braga, na Universidade do Minho, em tempos que as andanças eram mais tranquilas, e naquela ocasião tinha chamado a atenção um assunto e tínhamos comentado, e eu vou tratar aqui sobre um dos argumentos, vai passar por um assunto que nós tratamos lá em Braga, numa ocasião. Então, por coincidência, está acontecendo nessa semana a 40ª reunião nacional da ANPED. Até recentemente eu era diretor financeiro da ANPED, continuo no Conselho Fiscal, geralmente, pelo menos por mais uma gestão, porque que é o momento que a gente analisa as contas depois da gestão seguinte, né? Amanhã cedo até devo ter uma reunião, mas hoje eu me ausentei um pouco da reunião. O professor Licínio, daqui é o que tem talvez mais intimidade, que eu mais encontrei na ANPED, e foi... e o GT11, que é o que eu participo mais que o GT11, é o GT de ensino superior. Aliás, me faz fazer uma outra lembrança. Eu tive o prazer de estar na reunião da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação em Viseu, e que surpresa gostosa ter conhecido aquela cidade, e foi uma época de muita emoção. Acho que o Licínio vai se lembrar, se o professor Almerino estivesse por aqui, estiver assistindo, ele vai se lembrar, entre outras pessoas que estavam lá, o quanto me emocionou aquela reunião. E algo que o mundo digital como neste em que estamos vivendo, e numa plataforma como essa, retira muito, né? Que é o momento de um sorriso, de um abraço, de um aperto de mão, mas do gosto do cumprimento, né? E do compartilhamento de uma mesa, do compartilhamento de uma bebida, enfim, de uma piada que sempre, com os gestos, sempre são mais sensíveis a qualquer um de nós, né? Com muita lembrança mesmo. Logo no início, antes de começarmos, eu dizia para a Sônia como é simpático o país em que eu estou, nesse momento, visitando virtualmente, que é Portugal, né? Tenho ligações sentimentais, de prazer e também familiares, né? Então, esse início para dizer o quanto que eu começo até falando, sentir que parece que estamos até juntos. Então, olha só, que futuro, né? Que pode ser esse mundo remoto, né? É só com puxar muito da memória, sempre as memórias são físicas, né? Alguma sensação física que faz nos reencontrarmos. Porque se ficarmos só no mundo digital, isso ficaria bem mais difícil. É o mesmo para uma aula, não? É o mesmo para uma aula. Passamos esse 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses pelas plataformas, e eu tinha que quase que viver um mundo ligado por um fio de prata para que me conectasse com os alunos, porque, do contrário, como que a gente que é tão gestual pode dar uma aula, né, à distância, remotamente? É só para dizer que, ao mesmo tempo que pode ser uma solução, certamente a gente vai ter que fazer um exercício muito grande para que, minimamente, a gente consiga passar aquilo e que seria uma aula realmente.
Então, nesse sentido, né, começando assim, a falar mais do assunto, no sentido mesmo, o que é esse ensino remoto e nesse mundo que nós estamos vivendo. Facilita muito, né, e eu sou muito grato a ter ouvido o professor Licínio, o professor Antônio antes, porque muito das expressões que eu tinha anotado já foram expressões mencionadas. Ou seja, nós vivemos em uma época de capitalismo de plataforma, né? O Nick Cernick, ele publicou esse livro em 2017. Quando eu fui a Cambridge, fui para um evento, inicialmente, logo que eu cheguei, tinha um evento que era Universidade e Capitalismo de Plataforma. Não sabíamos da pandemia ainda. E ali a gente fez junto com a professora Leandra Barnett, apresentamos um trabalho falando que estávamos entrando numa época de capitalismo acadêmico de plataforma. Essa foi a expressão que nós juntamos entre capitalismo acadêmico e capitalismo de plataforma. E o exemplo, e o Brasil abundam os exemplos, né, são abundantes os exemplos de plataforma, e vocês conhecem, uma delas, a mais conhecida, é a plataforma Lattes, do CNPq. Nós lançamos todos os nossos dados lá. Quando nós submetemos qualquer proposta, nós somos julgados por aquilo que nós lançamos na plataforma. O que é o mundo da plataforma, do capitalismo de plataforma? É um mundo em que os dados é como se fosse raw material, é a matéria-prima, e nós geralmente damos de graça nossos dados. Como foi mineirado, né, trabalhado com Cambridge Analytica, isso influenciou eleições nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Então, nós damos dados, os dados são trabalhados, são purificados e depois eles vendem para aqueles que têm interesse na previsibilidade dos nossos comportamentos. Então, estamos vivendo isso há algum tempo, né? E a pandemia só acelerou e acelerou mais ainda os tempos, se fôssemos voltar a expressão, e tem um capítulo dedicado no Capital sobre isso, né? Assim chamada acumulação primitiva, nós só estamos vivendo em tempos de pandemia um momento de acumulação primitiva do capital digital. É isso que nós estamos vivendo. E qual foi a maior crítica que Marx fez ali naquele capítulo? Quando ele diz que Henrique VIII, na sua sucessão, ele faz os famosos enclosures, que são cercamentos. Como nunca estamos vivendo cercamentos. São cercamentos dentro dessa plataforma, são cercamentos nas redes sociais, que também são plataformas como Facebook, Instagram, entre tantas outras, e os vários nomes que nós já mencionamos aqui, Blackboard, Canvas, Google, entre outros, né? Então, se fosse fazer uma metáfora, uma comparação, uma lembrança histórica, eu chamaria a atenção que nós estamos vivendo tempos agora, e quem chegar antes vai lucrar muito mais, como já foi dito pelo professor Antônio, a questão da Pearson, mas não somente, né, estará lucrando muito mais, cercando. E assim é que vivemos. Uma das características, então, é o tempo de capitalismo de plataforma, capitalismo de vigilância, como disse Shoshana Zuboff, tempos líquidos, tempos de incerteza, eras de risco, governança algorítmica, ou quarta revolução tecnológica, industrial, como disse agora há pouco o professor Licínio, e vivemos também, e não é somente em tempos digitais, mas na economia baseada no conhecimento. E quando eu digo economia baseada no conhecimento, não é essa expressão feita que nós estamos quase que desgastando, mas na economia baseada no cercamento, mais o enclosure, no cercamento do conhecimento. Copyright, patentes. E olha só como que foram disputadas as patentes de vacinas. Se alguém tem dúvida se vivemos ou não a continuidade dos cercamentos, é só olharmos como as moléculas e os imunizantes, aquilo que a fórmula ela foi cercada e ela foi segura para a valorização do capital. Além disso,
Não precisa dizer, porque a gente está aqui virtualmente em um país da Comunidade Europeia, da União Europeia, e continua o processo de Bolonha, faz a convergência, e as plataformas digitais, porque alguém fez a pergunta, né, as plataformas digitais, como nunca, aceleram essa possibilidade. Como nunca. O mundo digital, você lança, como disse agora há pouco, na plataforma Lattes, mas nas várias e várias plataformas, inclusive as públicas, e que vai servir para um tipo de mercado de bens simbólicos que nos classificam e que nos colocam em tabelas, sejam de rankings, sejam de ratings, né? Quer dizer, de classificações que nós acabamos entrando. No caso especial do Brasil, por sorte, vocês se afastaram disso há bastante tempo. No caso do Brasil, ainda vivemos em tempos de populismo autoritário ou qualquer outro nome que se queira dar em relação ao atual governo brasileiro, e que faz uso muito das plataformas para o domínio e para o convencimento. Bom, dito isso, eu gostaria de dizer que nós precisamos de referenciais para poder entender isso. E parece-me que ainda é operativo, né, e é fortemente operativo, pensar na ideia de teoria dos campos do Pierre Bourdieu, na ideia de que existe aí lutas, que esse espaço está em luta, mesmo as plataformas. Qual é a plataforma pública que vem para fazer o debate, o combate a isso que nós estamos vivendo? Existe alguma que possa desafiar esse mundo das plataformas? Existe em Portugal, existe no Brasil, existe na União Europeia? Então, vamos lá. Então, continuamos a pensar, a dizer que o campo, e no caso, o campo da educação, o campo acadêmico, permanece em luta. Alguns estão perdendo o valor do seu capital e outros estão aumentando ou têm aumentado o seu valor. Seja o capital simbólico, seja o capital realmente monetário, financeiro ou coisa desse jeito. De qualquer maneira, neste mundo de capitalismo de plataforma, aqueles que transitam bem no mundo digital, como é o caso da Pearson, como é o caso da Laureate, como é o caso de muitas outras empresas transnacionais que dominam o mundo da educação, têm feito. Eu tinha uma figura aqui para mostrar para vocês, mas eu peço assim, a paciência, se precisar depois no debate eu posso mostrar a figura, mas só para dizer o que significa no Brasil hoje o mercado de educação. Eu não estou falando somente do mercado simbólico, mas monetário. Vocês sabem que a educação superior ela é dominada em termos de matrículas, 75% das vagas são vagas privadas. Em termos de faturamento, isso foi uma consultoria privada, que eu busquei esses dados de uma consultoria privada que se chama Hopper. Em termos de receita líquida, a educação superior privada no Brasil faturou, em 2019, 54 bilhões de reais. Mesmo com a desvalorização aí do real, significa muito convertido em euros. A educação básica, que é a menos vista, já que grande parte dela ainda é pública no Brasil, faturou mais do que isso o mundo privado, 75 bilhões de reais. Bom, o que eu quero dizer é que as plataformas chegarão com tudo aqui no Brasil agora, para explorar o espaço da venda de serviços para os estados, sejam municípios, estados e a própria União. Como acontece isso no Brasil? No Brasil, você tem o que eles estão chamando de sistemas educacionais, que é o que antigamente chamávamos apostilas. Então, o mundo privado prepara o material impresso, vende para as escolas, prepara os professores para trabalhar com esse material e depois vende também a avaliação. No mundo digital, isso está acontecendo numa celeridade muito maior, porque eles também vendem agora a plataforma de ensino, seja por intermédio do Google, Sublocando, Zoom, e outras que podem aparecer como Canvas, Blackboard, entre outros. E o que acontece é que a privatização, como diria Stephen Ball, acaba tomando uma nova conformação. Não é necessária a compra da escola, você tem que vender o serviço para a escola. Ou como diz
Roger Dale, o neoliberalismo ele não dispensa o Estado para se realizar, é por intermédio do Estado que ele se realiza, ele precisa do Estado. Se querem um exemplo, é só pegarmos o que nós chamamos de SUS no Brasil, que é o Sistema Único de Saúde. 80% do orçamento de saúde no Brasil é executado por empresas privadas. Temos um forte sistema de saúde público no Brasil, entretanto, executado pelo mundo privado. Na cidade em que eu moro em Maringá, uma cidade de 400 mil habitantes, tem uma universidade, um hospital público que atende complexidades, né, que é o hospital universitário, e um hospital que não atende tantas complexidades, que é o hospital municipal. O restante, todos os outros hospitais são hospitais privados. Então, o ideal hoje que o mundo privado das grandes transnacionais desejam é vender esses serviços para o mundo público. E está acontecendo. No debate, depois eu posso mostrar essa fotografia para vocês e vocês vão gostar de ver. Para a educação superior. Na educação superior, que eu disse que 75% já é privatizada, a educação à distância, o ensino remoto chega com muita força. Significa que de 2.450.000 matrículas à distância, 2.292.000 matrículas são privadas. Pouco mais de 100.000, menos de 200.000, são matrículas públicas à distância. É desproporcional. Quem começou foi o público até, lá atrás, 10, 12 anos atrás. E o privado entrou com tudo e hoje oferece essa quantidade enorme de vagas. Ou seja, de 8 milhões de vagas que o Brasil tem, de matrículas, não vagas, perdão, mas de matrículas, 2.450.000 são à distância. E grande parte das licenciaturas estão sendo oferecidas, pelo menos metade das matrículas iniciais, as matrículas novas, hoje já são à distância. Bom, com o mundo remoto de 1 ano e meio, já vem sendo à distância, né, de qualquer maneira, né? Mas acho que esse é um dado muito, muito interessante. O mundo da pós-graduação é um pouquinho diferente, 85% são números públicos, mas eu queria, assim, para fechar o raciocínio sobre educação superior, dizer que existe um processo agora de monopolização das empresas que vendem educação superior no Brasil. Eu falei de educação básica, que eles vendem serviços, mas no mundo da educação superior, eles vendem vagas diretamente para os interessados. Eu não posso usar outro verbo a não ser esse, vendem vagas. A Cogna, para dizer como a gente fala aqui no Brasil, né? Que é a Escroton, Pitágoras, Unopar, somente esta empresa oferece 829.000 vagas, grande parte à distância. Edux, que é a antiga Estácio de Sá, 823.000 vagas. E a última, a terceira que mais vende, eu disse última porque houve uma fusão entre duas empresas, uma delas é de Maringá, que é o Sesumar, junto com uma outra que se chama Uniaselv. Essas duas hoje formam o terceiro maior conglomerado de oferta de educação superior privada no Brasil, com 635.000 vagas. Depois vem a Unip, depois a Ânima. Esses são os 5 maiores grupos. Então, no Brasil, a educação está em grande parte privatizada e em grande parte servindo-se muito bem da educação à distância. É interessante que o nome dessa nova empresa, né, o grupo que comprou essa Sesumar e Uniaselv, chama-se Vitro. E se der, eu quero mostrar depois também uma fotografia para vocês, que eles mostram, assim, eles dizem o seguinte: nosso nome é inspirado em uma das mais importantes obras de Da Vinci, o homem vitruviano, né? Só que no lugar de ser o homem vitruviano com as proporções, é um sujeito desse jeito como eu estou aqui, né, olhando para o computador, né? Esse é o novo homem vitruviano dessas empresas aqui. Bom, então nesse sentido, né, eu tem o ponto que eu tinha comentado, né, sobre o assunto que lá em 2011, acredito que foi uma visita que eu fiz a Braga, tinha acabado de sair
não, foi um pouco depois, 2013. Tinha acabado de sair um livro de dois franceses, Bruno e Didier, falando sobre benchmarking. E o que é o benchmarking? É uma palavra, é um conceito que praticamente nós não estamos ainda acostumados no mundo da educação. Entretanto, não tenham dúvida que o Banco Mundial está muito íntimo com relação a isso, pois lançou em 2011 um programa que se chama Sistema de Avaliação e Benchmarking para a Melhoria da Educação ou para melhores resultados na educação. O acrônimo se chama SABER. Quando a Susan me mostrou esse relatório, foi em 2011, depois eu falo do Didier e Bruno, tá? Do benchmarking. Ela falou, Mário, você conhece esse relatório? Eu falei, não, Susan, eu não conheço. E ela falou, disse o que era, eu falei, você sabe que saber significa, é um verbo, to know, em inglês, né? Ela falou, não. Então, eles pegaram da nossa língua latina uma palavra e transformaram num grande programa de, vamos dizer assim, de busca aspas aí para melhores práticas, porque esse é um eufemismo para dar os guias que os países, as escolas, as universidades e os formadores e fazedores de políticas devem seguir, né? Mas eles sempre botam um nome muito bonito, né? O que chama a atenção. Então, eles tentam recolher dados para formar manuais de boas práticas ou guias de boas práticas, que é mais ou menos como o PISA da OCDE faz, não? Você faz avaliação e diz onde é que você tem que copiar. No fundo, é isso. O que é essa avaliação, se não é dizer, busque lá o exemplo para você ter a mesma nota que aqueles que têm as melhores. Horas, isso é benchmarking. O que é? É você fazer comparabilidade por intermédio de indicadores, de índices, e depois vai junto o guia de boas práticas. Isso vem do mundo privado, isso vem do mundo dos negócios e que os fazedores de políticas têm se apropriado e, enfim, tem havido a reprodução generalizada do que seria o benchmarking. Bom, como vocês sabem, essa palavra tem origem inglesa, né? E tem a tradução para medir a qualidade de uma coisa, comparando-a com outra de um padrão aceito. No final das contas, Bruno e Didier, que são esses dois franceses, nós discutimos lá atrás, lá em 2013, em Braga, é uma ação que tem suas origens nas atividades da topografia, quando você faz o equilíbrio enfim, o instrumento daquele profissional que mede terras, alturas e tudo mais, né? Na agrimensura, mas também é o mesmo que na língua inglesa é utilizado para a medida, para que se tirar o molde do sapato que o sapateiro, né, vai fazer. Então, a Xerox Corporation começa com isso lá em 1979 e, a partir daí, isso entra no mundo dos negócios públicos também, né? Então, estou lembrando aqui do saber do Banco Mundial, estava lembrando da OCDE com o PISA, que não deixa de ser um benchmarking, e eu digo, numa passagem, num texto que eu tinha escrito, que essa ideia não é incompatível, na verdade, é muito compatível com o que o nosso professor, nosso colega de mesa aqui, professor Licínio, chama de educação contábil, né? Sem dúvida, para mim, eu interpreto desse jeito, que é bastante, não digo próximo, mas é compatível você permanecer com uma educação contábil em um mundo que você mede por indicadores e também por boas práticas. Bom, eu queria dizer também que, no caso do Brasil, a nossa lei, que é o Plano Nacional de Educação de 2014 a 2024, menciona PISA como sendo um parâmetro de qualidade, ou seja, aquilo que Deio comenta, que nós internalizamos as influências das instituições, organizações internacionais. Então, está lá dentro da nossa lei federal,
o programa da OCDE, imaginando-se que nós vamos melhorar a qualidade fazendo esse tipo de parametrização, métricas e comparações. Bom, eu queria, finalizando, que eu acho mais ou menos o tempo que, se a Sônia puder me dizer se eu estou muito longe, mas estou indo, né? Então, 5 minutinhos aí, 3 minutinhos eu termino. Tá bom, então, obrigado. Para entrar na questão do ensino remoto, que é a grande pergunta desse painel de hoje, eu gostaria de dizer que nós já nos preparamos, e eu quero dizer que foi antes, né, tecnologicamente nós tínhamos, e que foi acelerado, conforme já foi dito nessa mesa também, e houve uma pesquisa de não deixa de ser também uma plataforma, mas uma consultoria norte-americana, mostrando que grande parte dos alunos, dos estudantes, reclamam do estresse, reclamam de questões de saúde nesses tempos de plataforma causado pelo Covid-19, mas que, aí tem uma aspas que eu vou dizer, né? Depois eu posso copiar e colocar para vocês essa fonte. Depois do Covid-19, da pandemia, 48% dos alunos pesquisados em 21 países gostariam que suas universidades incorporassem online learning, ou seja, educação remota, contra 34% que é contrário. Então, que situação que nós chegamos, que primeiro vai se dizer que nós ficamos doentes, né? Esses são dados dessa consultoria, com o ensino remoto, e ao mesmo tempo deve ter sido uma pergunta bastante capciosa para os estudantes, e eles vão dizer que sim, que eles querem que seja incorporado, né? Esse foi um survey de uma plataforma que chama CHEGG, que é um exemplo de plataforma digital privada. Logo depois eu vou copiar e coloco no nosso chat ali para a gente... Vocês fiquem à vontade depois para visitar isso que está escrito. Bom, para finalizar, eu agradeço ao Pedro, que enviou duas matérias de jornais portugueses. Um deles dizia que menos teoria e aulas à distância. Universidades desenham revolução nos cursos. E ele chama de revolução. As universidades estão a levar a cabo uma revolução nos seus cursos, com menos aulas teóricas e mais aulas práticas. O ensino à distância também veio para ficar. A pandemia serviu para despoletar uma revolução no ensino superior. Ou seja, nós estamos abrindo mão daquilo que, com muito trabalho, muita dificuldade, com muito esforço, as gerações anteriores acumularam, que a nossa cultura em comum, seja em Portugal, no Brasil, nos países europeus, no leste, em qualquer lugar, e vai se dizer que você não precisa de teoria e vai para a prática. Como alguém já disse aqui, né, é o retorno, né, como nunca a teoria do capital humano está operante, está operativa. O professor Licínio que disse isso, né, está ali pronto para ser revivida na forma de quase uma chantagem para que cada um se vire com o mundo que queira se manter como empregável, né? E foi dito aí por essa autoridade portuguesa, né, que a tendência é esta, de menos teoria e mais prática. Isso me lembra o seguinte, né? Quando era ministro da Educação no Reino Unido, Willits, ele disse que propunha uma reforma para centrar o ensino no aluno. Eu fiz algumas anotações naquela época e acho que ali está o germe, pelo menos assim como do que eu pude perceber, talvez essa origem seja anterior, mas e a gente também tem uma frase sempre muito, ela vem fácil para a gente, mas tem uma armadilha atrás, é isso que eu quero dizer. Que frase é essa e que armadilha é essa? É dizer que o ensino tem que ser centrado no aluno. Ela é muito interessante. Só que quando você diz isso,
você fala o seguinte: daqui para frente você é responsável por sua formação. O professor dá as dicas, diz para onde vai, diminui o debate teórico e você monta o seu portfólio, coloca embaixo do braço e busca seu emprego. Isso, no processo de Bolonha, ficou claríssimo. Quando você montava, você dá toda a liberdade de juntar créditos, novamente, uma palavra que no Brasil existiu nos anos 70, muito mais, com as reformas lá da ditadura militar, inspirado nos Estados Unidos da América, para dizer que você tem que juntar créditos e em algum momento você se forma quando cumprir os créditos. Mais uma palavra do mundo dos negócios que revive para a gente e que, neste caso, agora no mundo do ensino remoto, do ensino digital, e com essa chantagem para professores e alunos, que quem está no centro é o aluno, significa que ele vai ter que montar seu portfólio e depois buscar a sua empregabilidade. Eu só finalizo dizendo agora o seguinte, né? que nesse mundo da empregabilidade, do mundo digital, do mundo do capitalismo de plataforma, nós precisamos encontrar as alternativas. E as alternativas passam por... eu não tenho dúvida com relação a isso. Eu espero não ser convencido do contrário, né? Mas passa pela nova atividade do Estado, das forças públicas, dos movimentos, para que o bem comum seja também recuperado. Em termos internacionais, nós precisamos exercitar solidariedade, respeito mútuo, interculturalidade e que o mundo digital funcione a nosso favor, como hoje nós estamos fazendo aqui, nesse grande encontro, e queremos, pensando na teoria dos campos do Pierre Bourdieu, subverter esses que estão nesse momento no domínio, né? Então, é isso e muito obrigado.